Graça e a paz do Senhor Jesus. É uma alegria estar com vocês nessa manhã. Nós possamos crescer no Senhor, na palavra do Senhor nessa manhã. Eu queria começar o nosso trabalho, nossa mensagem de hoje, contando uma história. Há um bom tempo atrás, um certo homem tinha uma vida estabelecida, muito bem estabelecida no interior. Um bom trabalho, sendo reconhecido, respeitado, realizado, família estabelecida. Tudo ia bem. Recebeu então um convite para vir trabalhar na capital. Pensou bem, analisou, conversou com sua família e aceitou o convite. O tempo se passou, curto tempo, logo após um ano já aqui estabelecido, começaram-se então alguns problemas. Foi caluniado, foi difamado, sua vida se tornou um inferno. Perdeu tudo e achou que tudo se havia perdido. Abra sua Bíblia comigo em Josué, capítulo 1. No versículo 1. Vamos ler a palavra de Deus. Sucedeu, depois da morte de Moisés, servo do Senhor, que o Senhor falou a Josué, filho de Num, servo de Moisés, dizendo: Aconteceu após a morte de Moisés. Queridos amigos, existem coisas na nossa vida que realmente morrem. Etapas, familiares, negócios. Foi assim como nós lemos aqui no texto. Aconteceu após a morte de Moisés. Mas hoje eu não quero falar sobre a morte de Moisés, porque na verdade a vida continua. Uma das coisas mais importantes para vivermos a fé, ou vivermos por meio da fé, é não nos apegarmos àquilo que morreu, e sim olhar o novo que Deus irá nos dar. Presta atenção, você não pode dizer um oi ou um bem-vindo ao novo, sem que você diga um adeus ao que está morto. Para você ter o novo, você precisa dizer o adeus àquilo que já foi. É como se fosse um celular. Quando você tem um celular novo, você está dizendo um bem-vindo a uma nova tecnologia e, ao mesmo tempo, você está dizendo um adeus à velha tecnologia. Então, quando você decide que você quer um novo, você precisa dizer um adeus àquilo que já foi. Então, Deus agora não vai se focar na morte de Moisés, mas ele vai focar-se na vida de Josué. Então vamos dizer um adeus à época de Moisés e vamos dizer um bem-vindo à época de Josué. Vamos meditar um pouco nisso. Quando Moisés estava no deserto, havia uma coluna de fogo que guiava o povo durante a noite. E havia também uma nuvem durante o dia, que além de proteger o povo do sol, também os guiava. Na época de Moisés, se a nuvem se movia, o povo se movia. Se a nuvem parava, o povo parava. Quando Josué então entra no ministério, Deus então diz uma palavra para Josué: Onde você for, Josué, eu irei. Perceba, na época de Moisés, a nuvem movia, o povo e Moisés se moviam. A nuvem parava, o povo parava. Agora em Josué é diferente. Quando Josué se movia, Deus se movia. Quando Josué parava, Deus parava. Entendem? Moisés,
A nuvem se movia, o povo se movia. Josué se movia, Deus se movia. Duas épocas diferentes. A pergunta é: para onde Deus irá se mover? Consegue entender? Agora, quem tirou o povo de Israel do Egito? É claro, Deus. Agora, quem tirou Deus do deserto? Josué. Consegue entender isso? Deus pode estar contigo onde você estiver. Ele está aqui. Ele está na sua casa, você que nos assiste. A pergunta, então, não é aonde Deus irá te levar. A pergunta é: aonde você irá levar a Deus? Deus tirou o povo do Egito, é certo. Aonde você irá levar a Deus? Aonde a sua fé é para ir. Talvez nesse começo nós precisamos fazer uma declaração de uma mudança de pensamento e de conduta de vida. Você poderia, com fé, levantar a sua mão e declarar assim hoje: hoje eu declaro uma mudança de tempo em minha maneira de viver. Vou viver pela fé. Creia nisso. Volte para o texto de Josué, no capítulo 1. Vamos ver os versos 2 até o verso 5. Moisés, meu servo, é morto. Levanta-te, pois, agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado, como eu disse a Moisés. Desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus, até o grande mar para o poente do sol, será o vosso termo. Será vosso. Ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Agora o povo vê Josué como líder. E como líder percebe o seguinte: não se tem mais agora a nuvem, não se tem mais a coluna de fogo, não se tem mais na madrugada o maná que Deus dava, porque no deserto Deus dava o pão para comer. Mas agora na terra, Deus dá a semente para aquele que vai semear. Então Deus está falando o seguinte: digam um bem-vindo ao novo, digam adeus ao passado. Bem-vindo ao futuro, adeus ao passado. Perceba duas coisas aqui muito importantes. Primeiro, Deus diz: como estive com Moisés, estarei contigo, em Josué, versículo 5. Onde Josué estava? Evidente, na terra, estava ali. Deus prometeu: estarei contigo. Estava ali presente na terra. Vamos dar um passo aqui para frente. Quando Jesus estava na cruz do Calvário, o ladrão chega e fala com ele: lembra-te de mim quando entrares no paraíso. Jesus então vira para o ladrão e diz: hoje mesmo estará comigo, vocês sabem, no paraíso. Vamos pensar no seguinte: onde que o ladrão estaria após a morte? Paraíso. Com quem? Jesus. Ora, Deus estava aqui e Deus está lá, no paraíso, no céu. Às vezes nós nos esquecemos que Deus está presente aqui conosco. Nós precisamos crer que Deus está conosco aqui presente. Deus parou de falar de morte e começou agora a falar de futuro. A linguagem de Deus sempre será a fé. A fé, ela nunca está no passado. A fé sempre estará no futuro. Olha que interessante. É muito fácil nós crermos, por exemplo, que Deus colocou Noé na arca. É muito mais fácil nós crermos que Moisés ultrapassou o Mar Vermelho. É muito fácil nós crermos que os muros de Jericó foram tombados. Por que é fácil? Porque nós conhecemos a história. Mas veja bem, isso não é fé. Porque a fé, ela não está no passado.
Isso é conhecimento. A fé é crer no futuro. A fé, ela está no futuro. Eu queria ver se você fosse amigo de Noé e quisesse entrar na arca, como seria a sua atitude. Eu queria ver se você fosse amigo de Josué e estivesse marchando para ver os muros de Jericó sendo derrubados, e você creria que eles fossem cair. É diferente. A fé é crer no futuro. Agora, se o seu passado foi bom ou mal, isso não interessa mais. Morreu. Ele já morreu. Ele não está mais com você. Então, meus irmãos, movam-se para o futuro, para o que Deus tem para você, para a sua vida. No versículo 4 de Josué, Deus diz assim: desde o deserto do Líbano até o grande rio, o rio Eufrates, toda a terra dos heteus e até o grande mar para o poente do sol será o vosso termo. O Senhor está lá no céu e está aqui na terra conosco. Se você puder abrir a sua Bíblia em Romanos 8:31, nós vamos ler assim: que diremos, pois, estas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem será contra nós? Não quer dizer que não haverá algo contra você ou contra mim. Aqui quer dizer que não haverá algo que irá triunfar sobre a sua vida. É diferente. Deus está conosco. Agora, muitas vezes nós não cremos em nós mesmos, naquilo que nós podemos realizar. Ora, se Deus está comigo e eu não estou comigo, então eu não estou com Deus. Parece uma loucura. Então, se eu estou comigo, Deus está comigo. Mas se eu não estou comigo, se eu não acredito em mim, como que eu vou estar com Deus? A palavra de Deus diz o seguinte: quem condenará os escolhidos de Deus? Ninguém. Já responde, ninguém poderá condenar os escolhidos. Então, por que às vezes nós nos condenamos? Temos que ter uma visão maior. Temos que ter uma visão maior. Eu quero contar uma história de um homem chamado Michael Edwards. Ele era conhecido como Ed the Eagle, ou Ed a Águia. Uma história muito interessante. Quando ele era criança, ele sonhava em ser um competidor olímpico. Queria ir para as Olimpíadas, desde criança. E seus pais falaram: Ed, não é possível, tal. Porque na sua infância ele andava com muletas e ele ainda tinha um alto grau de astigmatismo que dificultava a sua visão. Mas ele nunca desistiu do seu sonho. E ele cresceu. E o sonho dele continuou forte no seu coração. Quando mais jovem, ele então viu alguns esquiadores descendo uma montanha e falou assim: eu vou ser um esquiador e vou para as Olimpíadas. Pois ele começou a treinar até se tornou um bom esquiador. Mas não conseguiu entrar para o time olímpico do país que ele pertencia. Ele era um inglês e não conseguiu então participar do time olímpico do seu país. Ficou frustrado, mas Ed percebeu que existia um grupo de atletas que saltavam com o esqui. São os saltadores de esqui. E o que aconteceu? Ele percebeu que a Inglaterra não tinha nenhum atleta nessa modalidade. Ele falou assim: tá aí, eu vou treinar para ser um saltador de esqui. Talvez o mais difícil ou perigoso esporte da modalidade olímpica. Chegam a atingir quase 100 km por hora na descida para o seu salto. Ele se dispôs a fazer o que ninguém gostaria de fazer. Montou a sua estratégia e pensou assim: bom, se eu conseguir o índice necessário, eu vou para as Olimpíadas. E Ed, o que aconteceu? Começou então a fazer as eliminatórias, mas na verdade ele era muito ruim. Mas ele era muito
Ele é muito carismático. A torcida adorava o Ed, por ser tão ruim, evidente. Mas ele era o único competidor do seu país. Então ele concorria com a tabela, vamos dizer, com o regulamento. E por ser muito carismático, toda vez que ele descia, o pessoal, o público, gostava da atitude dele e começava a fazer assim com as suas mãos. Aí saiu o seu codinome, Ed, a águia, o Ed, the Eagle. Pois não é que o Ed conseguiu o índice e foi para as Olimpíadas? As Olimpíadas do Canadá de 1988, Ed competiu em 2 modalidades. Ele conseguiu a façanha de chegar em último lugar nas 2 modalidades. Vamos ver um trechinho do filme do Ed. Eddie the Eagle Edwards från Storbritannien, en antihjälte som slog alla olympiska rekord i just den branschen. Han var med olympiska mått ovanligt sist. Inte ens om man generöst dubblat hans poängsumma hade han undvikit sista platsen. Örnen har landat och han lyckades trots bristfällig teknik hålla sig på benen till allmän glädje och lika allmän förvåning. Många olympiska deltagare hade det åtskilligt besvärligare att hålla sig på benen än denne omåttligt populäre engelsman. Esse era o Ed, é o Ed the Eagle. Chegou em último lugar nas 2 modalidades que concorreu. Mas aí, um certo momento, ele estava no centro de imprensa, entrou no elevador e junto com ele entrou o número 1, o campeão. E virou para ele e disse o seguinte: Ed, nós somos os 2 melhores competidores dessa modalidade. Porque nós não competimos por medalhas, nós competimos pela paixão do esporte. O Ed falou assim: é verdade. É verdade. Ed se tornou mais famoso do que o campeão olímpico. Escreveram um livro sobre ele, fizeram um filme sobre ele, inclusive o Wolverine aparece no filme. E hoje ele vive de dar palestras motivacionais. Ed, a águia. Ele fez com a sua fé em si mesmo algo muito maior. Em Hebreus, capítulo 13, versículo 7, diz assim: lembrai-vos dos vossos pastores que vos falaram a palavra de Deus, a fé dos quais imitai, atentando para a sua maneira de viver. Meus irmãos, nós temos que ter resultados na nossa vida, nós temos que ter objetivos na nossa vida. A palavra diz: a fé das quais imitais. Você precisa entender que nós precisamos imitar também pessoas que são exemplo para nós, como vida de fé, como conduta, talvez o seu pastor, um líder. Imite as pessoas, mas mais do que isso, seja um agente de motivação, um agente de inspiração para muitas pessoas. Ed se tornou um agente de inspiração. A fé que você tem é a fé que Deus pôs no seu coração. Creia nisso. Em Josué, no versículo 5, ainda no capítulo 1, diz assim: ninguém te poderá resistir todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. A fé que você tem é a que Deus colocou no seu coração. Eu quero dar um exemplo em Abacuque, no capítulo 3, versículo 17. Você pode abrir sua Bíblia e nos acompanhar, mas eu já vou antecipando aqui. Porque ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, ainda que decepcione o produto da oliveira e os campos não produzam mantimento, ainda que as ovelhas da malhada sejam arrebatadas e nos currais não haja gado. Abacuque 3,17.
Abacuque aqui não está falando do presente, ele está falando do futuro. Lembre-se, a fé é vermos o futuro. Ainda que a figueira não floresça, não quer dizer que a figueira não estava florescendo. Não quer dizer que no presente a figueira não estava dando frutos, que ele não tinha o seu mantimento. Mas ele foi inteligente e disse: ainda que não floresça, eu vou me alegrar no Deus da minha salvação. No versículo 18 de Abacuque, no capítulo 3, diz: todavia eu me alegrarei no Senhor, exultarei no Deus da minha salvação. Tudo podem te tirar, mas a fé que você tem em Deus não pode ser tirada. Agora, se você coloca a sua fé nas coisas que você conquistou, e às vezes você a perde, pode ser que você sinta-se até como se tivesse morrido. Essa é a prova de que você não colocou a fé em Deus, e sim nas coisas que você conquistou. Queridos, nós temos que ter a fé em Deus. Em 1 Coríntios 4:7 diz assim: porque se gloria se tu não tens nada que não tenhas recebido. Entenda, tudo Ele é quem te deu. Você crê nisso? Tudo é Deus quem te deu. Tudo é Deus quem te deu. Então, Abacuque, ele falou de um provável futuro de escassez. Ainda que, mas ele antecipou sua atitude. Em meio da abundância, se algo me falte, que não me suceda, eu me alegrarei, me esforçarei no Senhor e me levantarei. Isto é antecipar a sua vitória. Salmos 27, versículo 13 diz: pereceria sem dúvida, se não cresce, que veria a bondade do Senhor nas terras dos viventes. O salmista não disse que pereceria se visse a bondade do Senhor nos céus, mas ele disse se não visse a bondade de Deus na terra em que vivemos. A bondade de Deus é para nós aqui, é para esse tempo que vivemos. Nós precisamos crer nisso. A diferença entre nós e as pessoas sem Deus é a nossa fé. Fé pelas quais muitos são tratados até diferentes. Podemos receber apelidos, sermos chamados de tontos, ignorantes, ingênuos. Mas para Deus, Ele sempre irá honrar aqueles que creem. Esta é a essência da fé, a que Deus deu a você. É assim que a fé antecipa as vitórias. Eu quero continuar a história que eu comecei no início. Aquele homem perdera tudo. Seu prestígio, seu trabalho, sua dignidade. Nesse tempo, Deus o levou então a ver coisas de um ponto novo. Entender que aquilo que estava morto deveria ser deixado para trás. Aquela época havia morrido e uma nova época em sua vida iria começar a se realizar. Aquele homem entendeu que Deus estaria com ele aonde ele fosse. A fé necessitaria ser aumentada para ver o futuro. Havia necessidade de olhar para o futuro e enterrar o passado. Aquele homem então entende que era preciso recomeçar tudo de novo. Deus então revela a ele uma visão muito maior. Sua fé o fez ver e acreditar que seu chamado não havia terminado naquele momento. E que as coisas muito maiores o Senhor iria fazer por sua vida. O tempo passou, as conquistas vieram. Este homem é uma inspiração, se tornou uma inspiração para todos nós. Ele está aqui hoje.
A sua visão maior era uma linda igreja. Essa central que nós estamos vivendo com ela. Esse homem é o pastor Ari. Olha, você faz parte. Você faz parte de um projeto de Deus. Esse projeto de Deus nasceu num momento, talvez de mais dificuldade. Mas ele soube antecipar a vitória. Confiando que Deus tinha grandes coisas a realizar em sua vida. Pelo que você tem passado, o tem feito estar derrotado. Será que há algo na sua vida que tem te deixado para trás? Tem te deixado amargurado? Querido irmão, está na hora de você olhar para frente, olhar para o futuro, para o novo de Deus. A fé é crer nesse futuro, no futuro que Deus tem preparado para a sua vida. Antecipe a sua vitória hoje. Creia que Deus está com você. Aumente a sua visão de algo maior, de algo novo que Deus tem preparado para a sua vida. E as vitórias do Senhor o acompanharão. O pastor Ari está conosco hoje aqui. Mas talvez alguém que está nos assistindo hoje também precise de um tempo novo com o Senhor. Talvez você tenha ouvido tudo o que nós falamos aqui nessa manhã e você precisa ter um nascimento novo para que as vitórias do Senhor também acompanhem a sua vida. Você pode fazer isso nessa manhã. Se você que nos assiste, essa palavra tocou o seu coração, mande um direct para nós. Um dos nossos pastores irá entrar em contato com você. Eu creio que grandes coisas o Senhor pode fazer por nós. Grandes coisas o Senhor ainda tem para fazer em nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor pela fé que vê lá na frente. Certamente você está pensando, mas o pastor Ari sabia que ia passar por essa aflição agora de manhã? Eu não sabia. Mas eu gostaria de deixar aqui uma chave para todos nós. A Milton Caso me faz lembrar que realmente a Igreja Batista Central em Santo André nasceu na angústia, nasceu na lágrima, nasceu na dor, nasceu na dificuldade, nasceu até no medo. Mas há uma coisa que eu aprendi nas Escrituras e gostaria que você ficasse com isso para a sua vida hoje e na sua caminhada de fé. Toda vez que nós somos lançados num deserto, creia, Deus tem uma mesa preparada para nós. Salmo 78 é um dos meus favoritos. E ele fecha com esse desafio. Se você entrou no deserto, se você estiver passando por um tempo difícil, se a situação da sua vida hoje é dificultosa, é complicada, lembre-se e creia, Deus tem uma mesa preparada para você no deserto. E eu gostaria de orar pela sua vida agora, depois de ter ouvido a palavra nesta manhã, para que Deus coloque no seu coração esta fé para o futuro. Esta fé lá na frente, deixando para trás tudo aquilo que realmente tem que ser morto, sepultado. Porque a caminhada com Josué é onde você colocar os pés, eu daria a vitória para você. Então nós vamos orar ao Senhor pela sua vida agora. Bendito Deus e Pai do Senhor Jesus. Ouvimos a Tua palavra, Senhor, e muito obrigado porque ela nos deixa um desafio extraordinário. Não vivermos do passado. Que a nossa atitude, que o nosso desafio, que a nossa convicção de fé na manhã de hoje, seja que o Senhor sempre, sem exceção, tem algo maior preparado para nós no amanhã.
existe o amanhã. Existe a fé voltada para conquistas lá na frente. Que a bênção de Deus entre agora no nosso coração. Pessoas aflitas, pessoas que perderam bens, perderam amizades, perderam sonhos. Saibam agora, em nome de Jesus, que Deus tem mesa preparada para você nesta hora difícil da vida. Receba pela fé a mensagem nesta manhã. Coloque no seu coração, levante a sua cabeça, parta para a vitória. Ela está na frente de você e onde seus pés forem, Deus estará indo com você. É a minha oração em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Deus seja louvado.